E Jesus promete enviar o Espírito Santo para os seus apóstolos. Olá, meus irmãos e meus amigos, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Mas antes, eu quero pedir aos irmãos que se inscreva aqui no nosso canal, que dê o seu like, que marque aqui o sino das notificações, ajude se inscrevendo no nosso canal para que mais e mais pessoas possam então assistir às nossas transmissões, ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus. Vamos falar um pouco sobre a mensagem do Senhor, vamos ler a palavra de Deus no capítulo 14 do livro de João, que diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e vos darei um outro Consolador para que esteja convosco para sempre. O Senhor Jesus estava preparando ali os seus discípulos para a sua partida. E ele disse: rogai, guardai os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Ou seja, vocês cumprirão aquilo que eu tenho ensinado a cada um de vocês. Se você ama Jesus, então você obedece a sua palavra. Quando você obedece a sua palavra, o Senhor promete enviar o Consolador para cada um de nós. As promessas do Espírito Santo, elas são reais. É por isso que nós temos na nossa vida a comunhão do Espírito Santo, porque nós guardamos a mensagem do Senhor Jesus e a transmitimos através aqui das nossas transmissões. Ele diz: eu rogarei ao Pai, vos darei um outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. No versículo 17 diz assim: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco porque ele estava ali em Jesus Cristo. Lembra-se que quando Jesus foi batizado nas águas, quando ele saiu das águas, desceu ali em forma corpórea de uma pomba, sobre ele o Espírito Santo. Veio uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, Jesus estava ali com seus apóstolos, Jesus estava andando com seus apóstolos. Então ele disse: o Espírito da verdade, o qual o mundo não conhece, ele não pode receber, mas vocês podem receber porque vocês conhecem ele está convosco, ele está e ele habitará em vocês, mas nesse momento ele está andando com vocês. Então, quando Jesus fala, ele fala no versículo 18 dessa forma: não vos deixarei órfãos, virei a vós ainda um pouco, e o mundo já não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. Ele estava falando da sua ressurreição. Ele disse: o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vou aparecer ainda para vocês, eu falarei com vocês ainda, porque eu estou vivo, vocês estão vivos e eu viverei também. Então vocês verão a mim. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Nesse dia que vocês me verão, vocês saberão que eu estou no Pai. A glória do Pai estará em mim. Nós seremos um, porque a glória do Pai voltará a estar também em mim. Eu estarei no Pai e o Pai estará em mim. E ele disse: vocês verão e me conhecerão e verão também a glória do meu Pai. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem os mandamentos do Senhor, aquele que conhece os mandamentos do Senhor, aquele que obedece os mandamentos do Senhor, minha gente. Aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor, aquele verdadeiramente é o que ama Jesus. Aquele que guarda os mandamentos de Jesus, os seus ensinamentos, aquilo que ele ensinou quando ele estava na terra, aquele que guarda esses mandamentos do Senhor, aquele que obedece os seus mandamentos, aquele que ama a Jesus. E aquele que ama a Jesus, o Pai o amará. A Bíblia diz que o Pai o amará e ele também será amado por Jesus. Porque ele obedece a sua mensagem, obedece a sua palavra e a guarda.
Ele pratica a sua palavra. Então, se você conhece a mensagem de Jesus e se você pratica a palavra de Jesus, se você pratica ela, então você é amado pelo Pai. E, consequentemente, você também é amado pelo Filho. Porque o Pai e o Filho são um. E quem habita em vocês é o Espírito Santo de Deus. É o poder de Deus que habita em você. Então, o Senhor Jesus, ele foi para o Pai, mas ele não deixou ninguém órfão, porque ele enviou o Consolador, que ele diz que o mundo não conhece, porque não o vê, mas que eles o conheciam porque eles viam e estava com eles naquele momento. O próprio Jesus, o Espírito Santo, habitava no meio deles através de Jesus Cristo. Porém, Jesus iria para o Pai e ele prometeu enviar o Consolador para cada um deles. E ele disse: aquele que guarda, aquele que tem, aquele que guarda, aquele que pratica os meus mandamentos, aquele que tem, aquele que sabe, aquele que conhece e aquele que pratica, esse é o que me ama. E esse que me ama, ele será amado do meu Pai, disse Jesus. Jesus falou essas palavras aos apóstolos e os apóstolos deveriam transmitir essa mesma mensagem a todas as pessoas que eles pregassem o Evangelho. Nesse momento, nós vemos o Evangelho crescer nesse mundo. E esse Evangelho, ele chega também a nós e ele chega também até vocês. Então, se vocês conhecem essa mensagem, se vocês conhecem esse Evangelho de Jesus e vocês guardam e praticam, então vocês amam a Jesus. E se vocês amam a Jesus, vocês consequentemente são amados do Pai, são amados de Deus. E também amados de Jesus, porque o Pai e o Senhor Jesus, o Filho, são um. Ele diz, Judas falou dessa forma. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, como é que te manifestarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, quem me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará. Viremos a ele e com ele faremos morada. Né? Aquele que guarda a palavra de Jesus, aquele que guarda os seus ensinamentos, aquele que guarda ali aquilo que ele ensinou, aquele que pratica, aquele que tem, ele será amado do Pai. Ele será o amado do Pai, o Pai o amará. E eles virão até ele, quer dizer, aqueles que o amam, eles virão até ele. Eles estarão com ele, e com ele faremos morada. Ele estava falando do poder da Trindade, o poderoso Espírito Santo de Deus, que ele habita em templos não feitos por mãos de homens, mas feitos pela mão do próprio Deus, que é você. Você que está aí, você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em você. Ele não habita em parede de igreja nenhuma. Ele não habita em parede de templo nenhum. Ele habita dentro da igreja que é você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Se você guarda as palavras de Jesus e se você pratica essas palavras, então o Espírito Santo, ele foi prometido e ele está dentro de você, ele habita dentro de você. Você é o templo dele. Através de você, ele age no mundo. Ele age através da sua vida. Ele usa a sua vida para envolver outras pessoas, para ganhar outras almas, para ganhar outras pessoas para o reino de Jesus. Aquele que não me ama, não guarda a minha palavra, disse Jesus. E a palavra que ouviste, ela não é minha, mas do Pai que me enviou. Aquele que não ama Jesus, não guarda a sua palavra. Aquele que não ama Jesus não pratica a sua palavra, não pratica o seu evangelho. Aquele que não ama Jesus não dá ouvidos para ele. Aquele que não ama Jesus vira o rosto para o Senhor. Aquele que não ama Jesus não quer saber das palavras de Jesus.
Não adianta você dizer nas suas orações, Jesus, eu te amo, se você não pratica, se você não guarda a mensagem do Evangelho. Se você não pratica a mensagem do Evangelho, então você pode repetir 1000 vezes que ama Jesus, porque você não ama, porque você não guarda a mensagem do Senhor. Se você não guarda a mensagem do Evangelho, você não ama Jesus. Então, nesse momento, você está longe do Senhor. Mas se você olha, ouve a mensagem do Evangelho, guarda, tem essa mensagem, guarda e pratica, então você é amado do Pai. E o Senhor Jesus também te amará. E você estará na salvação eterna, porque você guarda a mensagem do Evangelho. E aquele que o Senhor mandou, o poderoso Espírito Santo, habitará dentro de você, habitará em você e estará com você todos os dias dessa vida, sejam dias bons, sejam dias ruins, sejam dias tenebrosos, o Espírito Santo estará com você, dia após dia, para te dar a vitória, meu amigo, para te dar a redenção eterna, para que você tenha então a vitória eterna na sua vida, para que você alcance os céus da glória no Senhor Jesus. Aquele que não me ama, diz o Senhor, não guarda. Aquele que não ama, não guarda a palavra. Jesus falou aos apóstolos também, tenho-vos dito essas coisas ainda estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas que vos fará recordar tudo que eu vos tenho dito. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo é que refresca a nossa memória, é ele que pratica na nossa memória, que nos faz lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. É o Espírito Santo que não deixa que esqueçamos. É o Espírito Santo que nos move todos os dias. Você é amado do Pai se você guarda a mensagem do Evangelho e o Espírito Santo refresca isso na sua memória e você pratica essa mensagem, você transmite essa mensagem do Evangelho também para outras pessoas. Deixe-vos a paz, o Senhor Jesus falou. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Eu dou a minha paz a vocês. Aquele que tem o Senhor, aquele que guarda os seus mandamentos, esse tem paz, meu amigo. Esse não vive em guerra, esse vive tranquilo, esse tem comunhão com o Senhor, esse tem o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, ele veio para prometer o Espírito para você. Ele veio para prometer que você teria na sua vida comunhão com o Espírito Santo, para que ele te ensinasse, para que ele te lembrasse das mensagens do Evangelho que você ouviu e praticou todos os dias. Assim, o Senhor, Espírito Santo, não deixará que você se esqueça dele, porque ele habita em você. Sabe por quê? Porque você guarda a mensagem do Senhor Jesus. E se você guarda a mensagem do Senhor Jesus, e pratica, você é amado pelo Pai. E se você é amado pelo Pai, você é amado também pelo Filho. E você terá o Espírito Santo na sua vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que possamos então guardar essa mensagem do Evangelho. Que possamos então praticar essa mensagem todos os dias. E que possamos então receber o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.